Os caminhos da sobrevivência. Pantanal. Apoio Cultural Companhia Vale do Rio Doce. Empresa do Ministério de Minas e Energia. Há mais de 10 anos, nos Estados Unidos, os diretores de parques naturais se reuniram num congresso para discutir os seus problemas. Os problemas de incêndios provocados por turistas, a poluição provocada pelos automóveis dos visitantes, o lixo deixado por esses turistas, o espaço ocupado pelos estacionamentos, pelas lanchonetes, a depredação dentro dos parques. E ao fim de 3 ou 4 dias de discussão, eles resolveram encerrar esse congresso para convocar um outro que discutiria um único tema. Será possível a convivência pacífica do ser humano com a natureza? Hoje, essa discussão está no mundo todo e está aqui no Brasil também. E o propósito desta série, que está começando, é exatamente esse: discutir os caminhos da sobrevivência, os caminhos que nós devemos tomar para chegarmos a um convívio equilibrado com o meio ambiente, para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. E ela começa com o Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Dos lugares ocupados pelo homem branco no Brasil, o Pantanal talvez seja aquele em que o convívio com a natureza se processa com mais equilíbrio e há mais de 200 anos. Estamos sobrevoando a região das Baías, no Pantanal da Inhecolândia, perto do Rio Negro, no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Essas milhares de lagoas se formam quando começam a evaporar as águas, que cobrem parte das terras no período mais chuvoso, a partir de dezembro. Algumas dessas baías são de água doce, outras de água salgada, não se sabe exatamente por quê. E há baías de todos os formatos e todas as cores. A paisagem não é menos deslumbrante vista do alto dos balões, que voam pela primeira vez neste Pantanal.
contrário do que muitos pensam, o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não é um grande pântano. É uma planície inundada durante parte de todos os anos pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Ao todo, a bacia do Rio Paraguai tem uns 250 mil quilômetros quadrados, uma área igual à do estado de São Paulo. E uns 150 mil quilômetros quadrados são inundados. O Pantanal, que os antigos habitantes chamavam de Mar de Xaraiés, é hoje considerado a maior reserva ecológica da Terra, porque conserva a natureza quase intocada em muitos ecossistemas diferentes. Este é um dos maiores viveiros de pássaros do Pantanal Sul. Fica na fazenda Arco-Íris, na Inhecolândia, município de Corumbá. Todo final de tarde se reúnem aqui dezenas de milhares de pássaros. São principalmente garças brancas, biguás e até mesmo urubus-reis. Segundo os moradores desta área, aqui se juntam pelo menos umas 20 mil garças brancas. Elas chegam ao entardecer e se dispersam antes do sol nascer. Ouça o que fala das garças o poeta mato-grossense Manuel de Barros. Penso que tem nostalgia de mar estas garças pantaneiras. São viúvas de Xaraiés? Alguma coisa em azul e profundidade lhes foi arrancada. Há uma sombra de dor em seus voos. Assim, quando vão de regresso aos seus ninhos, enchem de entardecer os campos e os homens. A elegância e o branco devem muito às garças. Chegam de onde a beleza nasceu. As garças brancas são apenas uma das 658 espécies de aves que povoam o Pantanal. Dessas aves, mais de 100 são aquáticas. As outras são aves de campos, cerrados e florestas. Este é o tuiuiu, adotado como ave símbolo do Pantanal e conhecido em outros lugares como jaburu ou João Grande. Em alguns lugares, como aqui na Reserva Ecológica do Taiamã, o tuiuiu fica muito manso e se aproxima para ganhar comida. Este tuiuiu até atende pelo nome que lhe puseram, João. Joana, mulher do João, está chocando. O tuiuiu pode ser encontrado em todo o Pantanal. O colhereiro é outra ave muito frequente no Pantanal. O escritor Carmo Bernardes, de Goiás, que nos acompanhou pelo Pantanal e que é um dos pioneiros da defesa do meio ambiente, explica por que o colhereiro tem essa cor. O povo do sertão, com o qual eu convivi mais tempo, ele diz que o colhereiro, quando ele é bem claro quando ele começa a voar, bem claro, ele tem assim, uma tonalidade pequena de cor-de-rosa. E à medida que vai envelhecendo, ele vai colorindo mais até ficar assim, rutilante do jeito que é. É quase impossível no Pantanal abrir os olhos sem ver algum pássaro, ou um bando de pássaros. Taiamãs, patos, inhumas, japuíras que imitam o canto de outros pássaros, E o que ele tem de muito interessante é que ele só faz ninho onde ele conta com a proteção segura contra os seus predadores. Aqui, por exemplo, ele está na proximidade de morador, que é a proteção mais segura que ele tem. E quando ele faz ninho no mato, longe de morador, ele sempre faz onde tem uma grande caixa de marimbondo, ou se não num coqueiro liso em que bicho não pode subir, ou se não ainda nas ilhas cercadas de água por todos os lados. gaviões, baguaris, e biguás, muitos biguás, como estes de um grande viveiro da reserva do Taiamã. A
inundação no Pantanal acontece porque a terra é muito plana. O desnível máximo é de 90 metros, numa área que tem 250 quilômetros na direção leste-oeste e o dobro na direção norte-sul. Quando os rios transbordam na época das chuvas, as águas não encontram obstáculos e se espalham por grandes extensões, mas sem subir muito. Em geral, menos de 1 metro fora do leito dos rios. Alguns pássaros migram para regiões mais secas. Outros buscam refúgio nas partes ligeiramente mais altas de cada fazenda, junto com os mamíferos e os bois. Na verdade, não existe um Pantanal. Existem vários Pantanais, cada um deles diferente do outro. Há pelo menos 10 ecossistemas no Pantanal. Este, por exemplo, é o Pantanal da região das Grandes Baías, formadas pelo Rio Paraguai, na Serra do Amolar, ao norte de Corumbá e sul de Cáceres. São as baías Vermelha, Mandioré e Gaíba, uma delas maior que a Baía de Guanabara. O Pantanal passa por ciclos de grandes enchentes, que se repetem por até 13 anos seguidos. Depois, começa um ciclo de anos mais secos, que também podem chegar a 10 ou 11. 1986 parece ser o primeiro ano de um ciclo de seca, após 13 anos de cheias. Este é o Pantanal do Rio Paraguai, no município de Cáceres, em Mato Grosso, no auge da seca deste ano. É uma região que vive quase permanentemente inundada. Em outras regiões, a inundação dura 6 meses. Em outras ainda, 4 meses, 2 meses ou até menos. Algumas, do chamado Pantanal Alto, nunca são inundadas. Nesta região do Pantanal dos rios Itiquira e Piquiri, a inundação é muito menor. Aqui também, no nordeste da Inhecolândia, a cheia é bem menor, embora a área que o balão sobrevoa, a vazante do Bugio, fique quase toda coberta pelas águas, na enchente. Uma das regiões mais inundadas é a do Paiaguás, perto de Corumbá. Aqui, o Rio Paraguai, que tem 1000 quilômetros em território brasileiro, é muito fundo. Mas como o desnível é muito pequeno, 1 centímetro por quilômetro, suas águas parecem quase paradas, serpenteiam lentamente pela planície. Marciano, neste trecho aqui perto de Corumbá, qual é a profundidade do Rio Paraguai? Qual parte que o senhor está dizendo? Essa parte daqui? Por aqui. É de 70 a 80 metros de fundura. E qual é o máximo que chega aí? Chega a 100, 100 e pouco metros. 100, 120 metros. Pouco abaixo daqui, a vazão do Rio Paraguai chega a 143 mil litros por segundo. Com tanta água, não é de estranhar que tenha proliferado uma extraordinária fauna que encontra sua alimentação nos rios, vazantes e corichos e em suas proximidades. Pássaros, répteis, quelônios, mamíferos, todos. Ocano, e esse jacaré daqui é diferente dos jacarés de outras partes do Brasil? Eu acho bastante diferente. Eu acho que esse jacaré aqui deve ser o caimã, o caimão, e que não dá muito grande. Me parece que esse jacaré aqui não chega a atingir 2 metros. E lá, nas regiões, por exemplo, da Amazônia, Tocantins, por exemplo, tem jacaré de 5 metros. O que eu acho fundamental é que os outros jacaré de lá, ele quando boia, ele aparece os 2 olhos por cima assim, e a pontinha do nariz só. E esse daqui aparece uma parte grande da nuca, que o de lá não aparece. Tanto que o de lá é mais difícil, a pessoa não sendo bem treinada, não conhece ele. Quando vê, está montado em cima dele e ele pode dar uma rabanada e afundar a canoa. Agora, é verdade que jacaré finge de morto, deixa piranha comer o pedaço do rabo dele, essas coisas? É, que ele finge de morto eu já vi muitas vezes. Quando ele é surpreendido, de uma hora para outra você chega nele, ele vê que não pode fugir e ele fica quieto, parado aí, você não foge de jeito nenhum, você olha e acha que está morto, na verdade, porque a respiração desses animais, os répteis e os quelônios, a tartaruga, por exemplo, não é respiração ritmada. Ele enche o pulmão de uma quantidade muito grande de ar e fica muitas horas sem
até que gaste todo o oxigênio daquela aspiração que ele teve para depois tomar outra. De forma que aquele bufo que ele dá é apanhando o ar. Carmo, por que às vezes o jacaré fica dormindo de boca aberta? Principalmente uma hora dessa, que ele abre a boca para o lado do sol na parte da manhã, é para se livrar de parasitas que entram na boca dele. A água é toda cheia de parasitas, pode ter até sanguessuga, principalmente uma água estagnada dessa, e esses bichinhos entram na boca dele. E fica por ali, ele não pode remover, porque a língua dele é colada no assoalho da boca, não tem motilidade para ele se ver livre desses bichinhos. Então, ele enxugando a boca, os bichos aquáticos têm que sair, né? Os jacarés são uma presença muito forte no Pantanal, mas eles têm inimigos poderosos. Além dos caçadores de couros, que os dizimam para exportar clandestinamente suas peles, os jacarés têm de enfrentar as piranhas, que lhes arrancam pedaços do rabo, e as sucuris, que tentam matá-los e devorá-los. Veja estas cenas, gravadas por um câmera de Campo Grande, num equipamento amador. Desta vez, a sucuri perdeu, mas nem sempre é assim. Como os jacarés, as sucuris são outra presença muito forte no Pantanal, principalmente a sucuri pintada. Não é preciso procurar muito para encontrar uma delas. Veja. Quando foi descoberta pela câmera, a sucuri tentava aproximar-se do bando de pequenos cardeais, que já pareciam imobilizados pelo fascínio da cobra. Mas a nossa presença quebrou o encantamento. E eles fugiram. Como na maioria dos lugares do Pantanal ninguém mata os animais, as sucuris perdem o medo de seres humanos e vão de ousadia em ousadia. Ouça estas histórias de guardas da Reserva Ecológica do Taiamã, no Rio Paraguai, mantida pela Secretaria Especial do Meio Ambiente. Nós estávamos limpando o peixe aqui, Quem? eu e minha mulher. Eu limpando no pacu e ela limpando no piranha. A sucuri pegou a piranha da mão dela. E aí? Ela deu um grito que quando ela veio de lá, eu peguei um facão, mas dei uma cutilada na sucuri, ela saiu aí, mas mundo de sucuri. Grande? Tem quantos metros? Deve ter uns 4 metros, mais grossa. Chegava a levantar o pontão ali. Seu Oscarino, por onde é que a sucuri entrou? Entrou por aqui. E aí, como é que ela ficou aqui? Ficou espichado aqui. E iria até onde? Até pra dentro do meio da varanda. Tinha o quê? Que tamanho, mais ou menos? 4,5 metros. E aí, o que o senhor fez? Se era com remo. Ela enrolou e derrubou uma mesa. Ô, Carmo, é verdade que existe cobra com chifre? Dona Maria estava pescando, veio correndo para casa, para o acampamento, falando para mim que tinha visto uma cobra de chifre. Eu falei, mas não pode, mas não é cobra de chifre, não tem jeito. Mas eu ria, porque a cobra pega um sapo ou pega uma rã e engole, sabe que cobra só engole pela frente. E vai engolindo, quando chega no canto da boca, ela estica as perninhas assim, ó. E enquanto ela tem vida endurecida ali, as perninhas ficam ali, a forma legítima do chifre. E a cobra sai andando com ela daquele jeito, e todo mundo que vê fala que é cobra de chifre.
Numa bacia tão extensa como a do Rio Paraguai, com a natureza ainda preservada, o número de espécies de peixes que podem ser encontrados não deve surpreender. Mais de 600, apesar da pesca predatória que se avoluma dia a dia. Aqui no Rio Cuiabá, por exemplo, embora estes barcos estejam pescando apenas com as tarrafas permitidas legalmente, de malhas largas, que deixam passar os peixes menores, não é preciso muito esforço para pegar barbados, filhotes, curimbatás, pintados e surubins. O mais famoso dos peixes do Pantanal continua sendo a piranha, pela fama de ferocidade que adquiriu, e que, embora um pouco exagerada, é justa. Eu conheci lugar num rio chamado Rio do Fogo, afluência do Tocantins, aquelas bacias por lá, que você não podia lavar as mãos de tarde, principalmente, ou de manhãzinha, porque ela cortava o dedo da gente. E tem até uma conversa, que eu não vi, mas acredito que é verdade, que quando eles iam atravessar gado naqueles portos por ali, eles botavam embaixo, ou não, em cima. Em cima eles botavam um boi doente, matavam o boi, jogavam lá dentro para atrair todas as piranhas, para passar a boiada do lado de baixo para bicho nenhum, para não sair aleijado do outro lado. Esse é que era o boi de piranha, Esse é que ficou chamando o boi de piranha, que os políticos usam muito esse termo, né? A água que tudo domina gera também uma flora muito rica no Pantanal. E nesta, a presença mais forte é a do aguapé, ou jacinto, encontrado em todas as regiões pantaneiras. Nos meses mais secos, ele floresce e proporciona um belo espetáculo, boiando à deriva nas águas dos rios, ondulando suavemente em suas margens ou povoando de ponta a ponta as baías intermináveis. O espetáculo inesquecível, entretanto, fica por conta da flor do lodinho branco, essa flor pequenininha, do tamanho da unha de um dedo mínimo. Com suas 4 pétalas brancas, ela cobre quase toda a superfície de algumas baías, como esta na reserva do Taiamã. Seu caule, que desce pela água transparente até o fundo de lodo, daí o seu nome, fica coberto de plânctons e filamentos. Parece uma árvore submersa de musgo ao lado dos aguapés. As folhas deste aguapé sofreram uma mutação para reduzir o atrito com a água. Agora parecem folhas de palmeiras. Ouça a orquestra de sapinhos e grilos da Baía do Lodinho Branco, regida pelo maestro Cafezinho, esse pequeno pássaro marrom e amarelo que pasta descuidado entre as flores brancas. O Pantanal é grande, lento e quase absolutamente silencioso. Sua quietude, em geral, só é quebrada pelo pio dos pássaros, pelo esturro da onça, pelos gritos dos bugios. É também um mundo quase sem comunicações. Só tem uma estrada ao norte, a Transpantaneira, de 150 quilômetros. E ao sul, a rodovia Corumbá-Campo Grande, que corta uma ponta do Pantanal. Por isso, a comunicação por terra se faz quase sempre por trilhas e picadas que atravessam as fazendas, ou então em barcos, e em táxis aéreos que descem nas pequenas pistas das fazendas. Não há telefone em quase todo o Pantanal. Televisão só nas poucas fazendas que têm antena parabólica. O grande meio de comunicação é o rádio particular das fazendas. E o rádio comercial, que tem programas especiais, ouvidos em todas as fazendas, para transmitir recados que às vezes também disfarçam a comunicação entre contrabandistas e caçadores de jacarés. Atenção, Fazenda Baía das Moças. Atenção, Fazenda Baía das Moças. Alô, Altamir, seu pai avisa que segue hoje pela Mandioré e pede condução na Fazenda Conceição, quarta-feira à tarde. Seu pai pede para vocês levarem o trator na Fazenda Conceição, quarta-feira, sem falta. Nesse mundo à parte que o pintor Ciron Franco retrata com seu talento, vivem hoje dezenas de espécies de mamíferos, algumas já muito raras.
mas 1/3 delas pertence à família dos morcegos. Uma das espécies mais numerosas é a das capivaras, o maior roedor conhecido, que chega a pesar mais de 70 quilos. A capivara vive em bandos, que podem chegar a ter até 50 animais. Mas, em geral, ficam entre 10 e 15, com um macho, várias fêmeas e seus filhotes. As fêmeas mantêm uma espécie de sistema de creche. A que estiver mais perto, cuida dos filhotes de todas. E os filhotes mamam em qualquer fêmea que tenha leite. Outra população numerosa é a dos bugios. Ô Carmo, o bugio macho é sempre preto? Sempre preto. Eles nascem todos, tanto faz macho como fêmea, tudo branco, claro. E depois a fêmea vai ficando um pouco amarelada e ele começa a escurecer o lombo e vai ficar preto. Quando você vê um preto denegrido mesmo, que chega a estar brilhando, aquele é o mais velho deles. Agora, o povo fala que quando o bugio faz amor, os outros bugios ficam batendo palma, é verdade? Eles fazem um barulho, parece que aprovando aquele negócio, né? Mas não é bem batendo palma, eles ficam fazendo um gesto, assim um gesto parecido que é de bater palma, mas não é bem bater palma, não. Carmo, como é essa história de Quatimundel? Esses animais que vivem em colônia ou que vivem em bando, conforme eles dizem, né? Tem sempre o pai da manada, tem sempre o chefe, que ele é o responsável pela reprodução e tudo, e os outros não tem vez, né? Mas acontece que chega um tempo que ele leva um pau do mais crescido, de um filho, de um parente daquele lá, dá um pau nele e foge para o mato, caso. E vai viver sozinho e com facilidade de adquirir alimento, engorda, fica numa gordura lascada o bicho aí, sozinho. O Quatimundel só tem macho. Ô Carmo, é verdade que tamanduá reproduz pelo focinho? O povo fala isso, né? O povo fala que ele corre a fêmea com o nariz. Mas é engraçado, é porque ele tem o nariz muito comprido e a boca é uma coisa redonda, não é boca rasgada como a boca de outros animais. E principalmente porque ele é um animal que os órgãos sexuais dele são internos. Assim, superficialmente, não tem quem possa fazer a separação do macho e da fêmea. Quando o sujeito é muito observador, ele pode saber qual é a fêmea pelas mamas, principalmente quando ela está amamentando. E tatu? Quantos tipos de tatu você conhece? Bom, eu conheço tatuíra, tem o tatu bola, o tatu galinha, conheço o tatu rabo mole, ou rabo de couro, conheço o tatu peva, de 2 espécies. Lá em casa, por exemplo, a gente não come tatu peba de jeito nenhum, tanto eu como a Dona Maria, porque nós vimos algumas vezes lá na região de Damolândia, no município de Anápolis, e nós vimos várias vezes o tatu sofrendo acesso, sofrendo ataque. Esperneava, espernegava, babava e tal, depois levantava, saía tonto. E qual é o tatu que falam que come defunto? É o peba. Ô Carmo, quantos tipos de veado você conhece? Bem, eu conheço um veado pequeno, considerado dos mais ariscos e mais velhacos da nossa fauna, que chama camucica, um veadinho muito pequeno, que tem os testículos enormes, mais ou menos quase o tamanho de um boi. É um negócio desconforme, não sei como é que ele corre com o peso do tamanho daquele. Conheço o veado catingueiro, que nessas regiões centrais do Brasil é chamado catingueiro, e que lá no norte de Goiás é chamado fuboca. E conheço o veado campeiro, que a fêmea é campeira, o macho é galheiro, que nós vimos aqui nessa excursão que estamos fazendo. Conheço o veado mateiro, comum, e conheço o veado guatapará, que é um veado grande e tem o cervo, ou cervo, não sei como se pronuncia, e a mulher dele que chama sussuapara, que é um veado grande, do tamanho de um bezerro de ano ou maior. Agora, ô Carmo, é verdade que essas emas que tem por aqui no centro-oeste e aqui no Pantanal, que elas têm espora debaixo da asa? Eu escutei muitas vezes os baianos dizer que ela tem espora, e que realmente ela tem mesmo, ela tem uma espora debaixo da asa, e que quando ela corre, de vez em quando, ela faz um movimento assim para esporiar ela mesma. E já vi escrito num livro de pretensão científica, ou científico, não sei mais o que diz que na realidade ela tem 2 fístulas debaixo do corpo, debaixo da asa, que é para eliminar ali as toxinas da canseira. Quando ela corre muito, em vez de suar como os outros animais, ela cutuca ali para poder sair
a secreção por ali. Aí há uma coisa muito interessante de ema, é que elas todas põem num ninho só. Esse aqui é macho, ó. Tem essa depressão aqui. E lá para o nosso lado, lá para o Brasil Central, por lá, essa espécie é muito rara, que é vermelho, ó. Vermelho. Os outros, a pinta é amarela, como está aqui por cima, mas não é vermelho assim, ó. E tá gordo, tá pesado, tá. O maranhense não pode ver um bicho desse aqui que come mesmo. Vai embora. Vai falar para os seus companheiros lá que o homem é um bicho muito filho da mãe, mas nós não somos, não. Tem que explicar não, sentir isso aí, sentir a coisa de mostrar, quer dizer, a relação da natureza com a natureza da pintura. Ou seja, o naturalismo é a coisa plástica solta aí, né? Uma sensação mesmo. Explicar muito não, isso é igual amor, não tem jeito. Sentiu e pronto. Estamos chegando a uma fazenda do Pantanal Alto, em Mato Grosso, no município de Itiquira. Esta é uma das regiões ocupadas há mais tempo no Pantanal pelo homem branco, que vive em terras pantaneiras desde o começo do século XVIII. Antes, o Pantanal era domínio de índios, dos Guató, dos Paiaguá, dos Guaicuru e Cadivel, índios cavaleiros que faziam rédeas para seus cavalos com tranças de cabelos de mulheres. A fazenda, de 110 mil hectares, mede 115 quilômetros de comprimento entre seus pontos extremos de leste e oeste e 50 quilômetros na parte mais larga, de norte a sul. É a fazenda Santo Antônio do Paraíso, uma das mais bem cuidadas do Pantanal. Um de seus antigos donos vivia aqui com 25 mulheres na casa imensa, encoberta por mangueiras centenárias e com varanda de 65 metros de largura. As mulheres, ele as tomava dos peões contratados para a fazenda. Se recusavam a cedê-las, morriam amarrados no tronco. As grandes fazendas são uma constante no Pantanal. Rara é a propriedade com menos de 10 mil hectares, pois o boi criado em pastos naturais exige de 3 a 4 hectares de terras por cabeça, em média. Por isso, é pequena a população da zona rural pantaneira. Não chega a 100 mil pessoas. O homem pantaneiro fala pouco, principalmente com estranhos. Seu companheiro é o cavalo, e o boi, e a paisagem. Em geral, ele só quebra o silêncio e a sisudez nos momentos de convívio com os poucos companheiros, nas poucas horas de folga que a lida do campo permite. Tudinho tem apelido. Bastião Fumaça, esse que entregou. Aquele lá da blusa cor-de-rosa é o desprezado, porque as moças aqui não querem casar com ele. Desprezo. O outro ali é o cara baixo. Esse cara. Não, Zé Sarney. Cara não, baixo. como que fala? O outro frango d'água, tucurinha, peró, coati, Cocó. popó. Não, Pocó. Isso daqui é petiliso. Peixe liso. E o meu crioulo, né? Não pode negar o meu também, né? Nas horas mais quentes do dia, o companheiro do peão é o tereré, o mate frio tomado na bomba. E a comida de todo dia e toda hora é a carne de boi, farta e de graça em quase todas as fazendas. Isso aqui é periodicamente, eles fazem o rodeio do gado, tudo pra domar, né, o gado, madrinhar bem, pra curar bezerrinho, que é época de curação do umbigo. Ver se tem algum animal doente, periódico. Aquilo, por exemplo, aquela vaca preta não é desse pasto. Ela já arrebentou cerca e veio. Conduzir um gado, diz o poeta Manuel de Barros, é tarefa monótona, de horas inteiras, às vezes de dias inteiros. Por isso, é no uso de contos e recontos que o pantaneiro encontra o seu ser. Na troca de prosa ou de montada, ele sonha por cima das cercas. É mesmo um trabalho na larga, onde o pantaneiro pode inventar, transcender, desorbitar pela imaginação.
perigo está sempre rondando. Este peão foi derrubado pela mula, que pisou num buraco de tatu e caiu sobre o corpo de seu dono. Mas foi só susto. Mais difícil é o trabalho de domar cavalos. A regra é dominar o animal no primeiro dia. Senão, será muito difícil depois. O cavalo, que até aqui viveu em liberdade, refuga, escoiceia, rejeita a sela, mesmo de olhos tapados, atira-se no chão. Mas o peão não desiste. Recomeça a tentativa quantas vezes forem necessárias. E quase sempre acaba vencendo. O filho do pantaneiro sonha ser exatamente como seu pai. Passar a vida sobre um cavalo, lidando com o boi. A cidade o assusta. Ô Renato, você nasceu aonde? Em Cáceres. Em Cáceres? Então você é do Pantanal mesmo, nasceu no Pantanal mesmo. Você gosta do Pantanal? Gosto. Por quê, hein? Eu não gosto de ir lá pra Cáceres. Não gosta, não? Você gosta de ficar no Pantanal mesmo? Por quê? Explica pra mim. Porque lá tem muita bagunça. E aqui no Pantanal? Não tem, não. Nesse mundo fechado em si mesmo, os mitos convivem com a realidade próxima. São parte do cotidiano, da conversa de todo dia. Seu amor, por que essa baía aqui chama Baía Assombrada? É porque já viram assombração aqui. A assombração daqui é um cavaleiro. Cavaleiro? É. Que jeito? Um peão a cavalo. Tá? Vestido como? Vestido. Agora não falaram como que ele estava vestido, sabe? É. E ele vem aqui nessa baía? Ele vem aqui nessa baía. Nós já viemos aqui para ver. O peão daqui da fazenda já foi lá na fazenda direto para falar para nós, sabe? Então nós pegamos o cavalo lá e viemos aqui para ver, mas não alcançamos mais. Ele achou que era caçador, né? É. Aí nós não vimos nem batida de caçador, não vimos. Não tinha rastro? Não tinha rastro, não tinha nada, né? O cavalo não deixa rastro? Nada. E assim a vida segue de sol a sol, sempre igual, mas sempre bonita. Como diz o poeta Manuel de Barros, por aqui tudo é plano e bem ajeitado para céu. Não há lombo de morro para o sol se esconder atrás. Ocaso encosta no chão. Disparate de grande este cortado. Nem quase não tem lado por onde a gente chegar de frente nele. Mole campanha sem ruas, lugares despertencidos.
Estamos num grande viveiro de garças brancas na fazenda Baía dos Patos, no Pantanal Sul. Quem vê a natureza neste esplendor, dificilmente imagina que ainda há uns 12 mil anos esta região era um deserto. E imagina menos ainda que isto já foi o fundo de um mar antiquíssimo. Na verdade, o Pantanal é uma planície sedimentar, ainda em formação. É uma grande depressão criada há uns 600 milhões de anos, quando um movimento da Terra fez erguer-se a Cordilheira dos Andes. As terras do Planalto, mais a leste, num movimento de contraponto, se rebaixaram de 600 a 800 metros, formando a planície do Pantanal, mais baixa. O rebaixamento do antigo Planalto pode ser bem visto aqui, por exemplo, nas bordas do Pantanal, a leste, na Serra de Maracaju. Pode ser visto também nas belas montanhas perto de Corumbá. Restam vestígios da antiga altitude ainda ao norte, na Serra do Amolá. Por ser uma região ainda em formação, o Pantanal é, de certa forma, uma área frágil que deve ser preservada com cuidado. A ação humana aqui pode ser extremamente perigosa. E esse perigo já é muito forte em vários pontos, como nesta região banhada pelo rio Taquari, que tem mais de 60 mil quilômetros quadrados, a maior parte no município de Corumbá. Como as matas das cabeceiras do rio, fora do Pantanal, foram derrubadas para plantar principalmente soja, o rio ficou sem proteção. As chuvas levam para o seu leito as terras soltas das culturas. E o leito está subindo ano após ano. Por isso, as águas vão abandonando esse leito e abrindo bocas à esquerda e à direita. E inundam terras que antes ficavam secas a maior parte do ano, ocupadas pelo gado. Calcula-se que em 15 anos, quase 2 milhões de hectares foram desmatados na região das cabeceiras do rio. Com isso, já há 4 anos, o Taquari carregava quase 3 milhões de toneladas de terra por ano. Parte desses sedimentos, levada pelas águas que fogem do leito, vai modificar toda a região à margem. Há quem pense que o Taquari esteja prestes a mudar de novo de leito, como já fez em outros tempos. Veja o leito antigo. Com tantos sedimentos, a água torna-se escura, barrenta, e a vida vai desaparecendo do Taquari, que já foi um dos rios mais piscosos do Brasil. A navegação em suas águas, que já foi o principal meio de transporte da região em outros tempos, também fica difícil. E ao desembocar no rio Paraguai, o Taquari já é um rio relativamente pequeno. A maior parte de suas águas ficou pelo caminho. Estamos fazendo um trabalho de conscientização dos lavradores às margens do rio Taquari e de seus afluentes, principalmente do rio Coxim, que é o mais afetado. Temos, primeiramente, que trabalhar a cabeça dos agricultores nessa região, tentarmos o reflorestamento das margens desses rios, tentarmos fazer com que esses agricultores entendam da necessidade da conservação do solo, de construção de lagoas de decantação que evite a descarga de sedimentos sólidos, matérias orgânicas e químicas até para o leito dos rios, o que ocasiona o entupimento do leito correntoso e obriga com que o rio vá se enlarguecendo e com isso devorando os barrancos. Agora fala-se em drenagem do rio Taquari, isso eu ouço desde criança. É preciso que se faça, porque o dia que se fizer isso, está resolvido o problema, principalmente em grande parte, 80% do problema das enchentes do Pantanal.
O desmatamento nas bordas do Pantanal pode ser bem visto nestas imagens, nas proximidades da Serra de Maracaju. Sem a proteção das matas, os rios se assoreiam e carregam sedimentos que vão terminar dentro do Pantanal. Em Brasília, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal acompanha, por satélite, o desmatamento que vem ocorrendo nas proximidades do Pantanal. Taquari é um rio que tem mais problemas do que os outros, mas não é o rio mais atingido. Eu acho que quase por igual todos os rios formadores do Pantanal estão sendo muito atingidos. Aqui nesse mapa nós temos uma síntese dos resultados do mapeamento da área. Aqui nós podemos ver a região de Cuiabá e essa área mais escura ou pontilhada são as áreas cuja legenda indica o desmatamento. Né? Isso aí é a região de Rondonópolis, né? Essa região aqui é Rondonópolis, onde começam os rios que ligam ao rio Paraguai, que dão entrada ao Pantanal. Né? Esse levantamento mais recente, então, mostra o quê? Bem, ele mostra que praticamente em 3 anos se dobrou a área desmatada na região. Passou de quanto para quanto? Passou de 1.200.000 para 2.400.000 hectares. Isso em 3 anos? Isso em 3 anos. Seria muito triste se a ação humana, impensada e devastadora, viesse a destruir essa região, que hoje é um sonho de cada brasileiro. O sol está nascendo no Pantanal e nós estamos chegando à ilha do Taiamã, no Rio Paraguai, onde a Secretaria Especial do Meio Ambiente, um órgão federal, mantém uma reserva ecológica. Nesta parte do Rio Paraguai, no município de Cáceres, em Mato Grosso, a inundação é permanente. Em toda a reserva, que compreende as ilhas do Taiamã e Sararé, só existem 4 pontos secos. A fauna preservada é muito rica, principalmente de pássaros, como a biguatinga, taiamã, o tuiuiu, que às vezes faz seu ninho em cima do ninho das caturritas, e os biguás. Para os mamíferos, o ambiente não é muito adequado, a não ser para os bugios, que podem viver no alto. De qualquer forma, uma viagem de barco pela reserva, contornando as 2 ilhas, oferece sempre um belo espetáculo. A maior riqueza, entretanto, talvez esteja na flora preservada da reserva e que mal começa a ser estudada. Um caso típico é o do aguapé, cujas possibilidades vão sendo desvendadas, seja por sua capacidade de despoluir as águas, absorvendo elementos poluidores, seja produzindo energia, e até mesmo sal, como os índios já ensinaram. Esta é exatamente a Baía dos Aguapés, na ilha do Sararé, onde o professor Najib Saad está fazendo uma pesquisa sobre a flora da reserva ecológica. Aqui na margem da ilha de Taiamã, nós encontramos inúmeras plantas medicinais. A mais comum e popularmente conhecida como erva de bicho. Escondido atrás dessas plantas, nós temos a famosa planta como cipó de arraia. Esta planta é popularmente indicada contra a ferroada de arraia. E a erva de bicho? A erva de bicho, normalmente, ela é utilizada como tenífugo e tem aplicações principalmente nas aumentoses. O chapéu de couro também é uma planta bastante difundida na medicina popular. Ela tem várias espécies distribuídas aqui no Pantanal e todas elas são, de um modo geral, aplicadas como diurética, no combate de pedras renais, anti-inflamatórias e outras tantas propriedades. Esta árvore, ela tem a casca bastante útil contra várias enfermidades, daí o nome dela de para-tudo. E ela é principalmente usada pelos princípios amargos que ela encerra, é usada também como analgésica e como diurética também, e inclusive esta espécie tem uma aplicação bastante grande aqui no Pantanal. Em todo o Pantanal, a flora é muito rica. E com a chegada da primavera, os ipês amarelos, que os pantaneiros chamam de para-tudo, e os ipês roxos, ou piúvas, florescem criando uma paisagem inesquecível, ao lado de outras árvores, em todo o seu esplendor.
É difícil encontrar aqui alguma espécie para a qual o povo simples não conheça alguma aplicação medicinal. Isso aqui é erva de lagarto, folha de carne ou espanta-barata. Isso aqui é muito usado, principalmente lá no norte de Goiás, no norte todo, para tomar chá de manhã, na hora de deitar, como tranquilizante. É o tranquilizante mais importante que eu conheço da natureza. E espanta barata mesmo? Botando nos quartos, nos cômodos da casa, o feixe dessa folha, as baratas vão tudo embora. Mas uma parte dessa flora já está ameaçada pelas queimadas que se fazem no Pantanal para formar pastos ou para provocar a rebrota do capim, na seca. A posição do INAMB como órgão de preservação ambientalista é de que deveria imediatamente, se é que isso é possível, ser decretado o Pantanal como uma reserva ecológica permanente. Mas precisa que se faça desmatamento no Pantanal. Nós perdemos gado porque nós temos áreas altas, mas não podemos desmatar agora, então vem o IBDF proíbe. Isso é meio absurdo, quer dizer, os caras são desconhecem totalmente a área onde eles legislam, né? Se você, agora é hora do pantaneiro pegar as áreas altas e plantar, ou fazer o pasto artificial, para na ocasião das enchentes, então colocar lá o seu gado nessa área. E se desmatar de uma maneira racional, por exemplo, deixando as reservas, as tais 20% exigidos pelo INAMB, deixando essas reservas nas orlas das baías, ou vazantes, ou salinas, que é justamente onde nós temos as melhores matas, as melhores madeiras nossas estão nesses lugares. Então, se nós localizarmos estas reservas nessas áreas, nesses lugares, nós estaremos preservando, veja só, preservando a flora e a fauna. E também de maneira econômica ao próprio homem. É muito arriscado fazer um programa hoje de formação de pastagem no Pantanal, usando essas cordilheiras, colocando alguma espécie forrageira, braqueras principalmente, e que se não for feita uma análise mais global do impacto que isso vai causar, dos efeitos que vai causar. Na verdade, já existe outra ameaça maior. Uma parte dos pantaneiros mais novos, assim como empresários do sul do país, que compraram terras no Pantanal, acham que ele deve ser transformado num grande produtor de alimentos. Em alguns pontos do Pantanal, a exploração intensiva da terra já começa a ser tentada, principalmente por agricultores vindos do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. Aqui neste trecho da Transpantaneira, agricultores gaúchos estão plantando milho e arroz. Perderam a primeira safra de arroz, mas já colheram a segunda e partem para a terceira safra. O senhor é a favor também de agricultura intensiva no Pantanal? É possível, fácil e seria de um valor extraordinário para toda a comunidade. Se for plantar um arroz no Pantanal, numa área grande, você não tem jeito de colher. O senhor só pode plantar no Pantanal uma lavoura que o senhor colhe manual. O senhor não consegue recolher uma colhedeira no Pantanal para colher uma grande escala. Além do que os bichos comem tudo, né? Exato. Não, o senhor não consegue mesmo na época, se o senhor plantar um arroz, na época de colher é a hora que o Pantanal está mole. Uma colhedeira não entra. O senhor não tem jeito de transportar. Talvez a solução para aumentar o rendimento da pecuária não esteja no desmatamento, na criação de pastos artificiais. Ela pode estar em outros métodos, como os que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, está desenvolvendo na fazenda em Umirim, no Pantanal Sul. Esse gado aí é crioulo já de um experimento nosso, que nós estamos testando idades de desmama mais precoce. Então, desse lote de novilhas, agora vacas, né? Nós temos aí 3 idades de desmama, 4, 6 e 8 meses. E nós observamos que não houve influência da idade de desmama na eficiência reprodutiva desse gado. Então, a idade à primeira cria e o peso ao primeiro parto, não houve diferença. Então, quer dizer que nós podemos desmamar o bezerro mais cedo, sem que haja uma perda
no desenvolvimento futuro desse animal. Quer dizer, qual seria a vantagem para o fazendeiro, então? Bom, ele teria uma vaca em melhores condições para ter um novo bezerro, porque nós estamos desmamando mais cedo. E aqui ocorre o seguinte, só ocorre a fecundação logo após a desmama, em torno de 2 meses após a desmama do bezerro. Então nós temos uma vaca em melhores condições para obter uma nova cria e parir logo em seguida. Então nós temos uma redução do intervalo entre partos. O que não pode acontecer é a destruição da flora do Pantanal, ou de uma parte dessa flora, antes que sequer se conheça o seu potencial na medicina, na construção e em várias outras áreas. A fauna riquíssima do Pantanal enfrenta ameaças muito graves, que já levaram algumas espécies à extinção, como a onça pintada, hoje raríssima, o cervo, a anta, a ariranha, só encontrável em umas poucas áreas preservadas, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o gavião-rei. Os caçadores são implacáveis. A pele de um lobo-guará vale uns $3.000, quase 50 mil cruzados. A pele da ariranha, uns 100 mil cruzados. A arara azul, viva, vale 70 mil cruzados para os caçadores. E se há quem ajude a preservar a fauna, até alimentando-a, como estes cardeais do rio Cuiabá, há também quem não respeite nem mesmo os filhotes ainda nos ninhos. A maior vítima dos caçadores continua a ser o jacaré pantaneiro. Sua pele, levada clandestinamente para a Bolívia e o Paraguai, vale entre 1.000 e 5.000 cruzados, depois de curtida e preparada. Por isso, o jacaré é caçado sem piedade pelos coreiros, que contam com a ajuda disfarçada de muitos fazendeiros, gerentes de fazendas e peões. Quando o jacaré desaparece de uma área, instala-se imediatamente um desequilíbrio. Proliferam as piranhas e alguns tipos de caramujos que ele come. Ninguém sabe quantos jacarés são mortos a cada ano no Pantanal. Fala-se em 1 milhão, em 2 milhões. A Polícia Federal, encarregada da repressão aos coreiros, sequer dá informações em Cuiabá. E a matança segue livre. O governo declarou uma verdadeira guerra ao coreiro. Nós metemos o dedo na ferida. E estamos dispostos a agir implacavelmente contra esses coureiros, né, que desafiam a autoridade do governo. Vai o couro de jacaré e volta a droga, sai o carro roubado, volta a bala, volta armas, essas coisas. Hein? E esse pessoal vem de onde, senhor? Ah, essa turma aí, eu acho que os pessoal são daqui mesmo, da região nossa mesmo aqui, né? Eles matam e mandam a pele para onde? A Bolívia. Para fiscalização dentro do Pantanal, o IBDF dispõe de que recursos? Dispõe de algum recurso em termos de equipamento, né? Recursos financeiros esse ano teve, e o número de pessoal é pequeno. Nós temos completado esse pessoal com uma operação conjunta com a Polícia Federal. Eu recebi a semana passada alguns relatórios de excursões feitas pelas duas polícias, do IBDF e a Federal. O resultado foi bastante bom e é um resultado que no final do ano, como um somatório de vários esforços, nós vamos divulgar para toda a imprensa. Que resultados foram? Porque eu tentei obter essas informações com a Polícia Federal em Mato Grosso e não consegui. Dificilmente eles liberariam informações nesse sentido. Nós também não liberamos por enquanto. E a Polícia Federal trabalha aqui nessa área também, não? É muito difícil, não vem. O pessoal aqui é só nosso mesmo aqui. Mas o IBDF não tem só 6 ou 7 guardas, por exemplo, no Pantanal Norte? Não, no Pantanal Norte tem mais do que isso. São 12 atualmente. E participam de operações no Pantanal um conjunto de agentes de defesa florestal que não trabalham só no Pantanal também. É um número superior a 30 no Mato Grosso. Mas vocês são muito poucos para fiscalizar. É pouco, aqui nós somos 6. Alguma coisa de estranho lá no ar aí, não é mesmo? Mas se há quem dizime jacarés, há também quem lute para preservá-los. E até para fazer deles uma fonte de renda, além da preservação. Alguns técnicos julgam que a forma mais eficaz de preservar o jacaré
seria atribuir a propriedade desse animal aos fazendeiros, que poderiam abater apenas uma pequena porcentagem a cada ano, 10%, por exemplo. Aqui na Fazenda São Vicente, no Pantanal Sul, seu proprietário, Roberto Stoll Nogueira, implantou um criadouro de jacarés, onde já vivem 1.400 animais. Como é que vocês fazem? Vocês pegam os ovos? Pega os ovos no campo e traz aí na chocadeira ali. E aí choca lá? Choca lá. Aí, depois que ele sair, aí eu trago aqui dentro do viveiro deles. Aí fica... Como é que cria aqui? O que eles comem? Aqui eu dou carne moída para eles, né? E umas piranhas que a gente pega para moer para dar para eles aí. E vai soltar eles de novo quando eles tiverem que idade? De 3 anos, mais ou menos. Agora, os mais velhos aqui estão com quanto tempo? O mais velho desse dali está com... por exemplo, esse aqui está com 2 anos. De 7 a 5% no máximo dos jacarés tem, dos ovos, da postura da jacaré, 5% desses jacarés chegam à idade semiadulta. E nós estamos em cativeiro hoje fazendo 98%, 95% de eclosão e chegamos a mais de 90% até a fase semiadulta. Na natureza, o que acontece? Na natureza ele é predado. Ele é predado como ovo, é predado como animal pequeno. O ovo é predado pelo fogo, predado por cobras, por outros animais. E como ele pequeno, existe um pouco de canibalismo, existe também predação por outros animais. E ele tem esse índice, digamos, de aproveitamento do ovo até a idade semiadulta muito baixo. E nesse sentido que a criação sustentada permite que a gente consiga dobrar ou triplicar a capacidade produtiva da região e ter um desfrute dessa parte que era predada. As capivaras, aqui retratadas pelo pintor Ciron Franco, embora ainda sejam uma presença das mais fortes no Pantanal, também começam a ser caçadas implacavelmente, tanto pelos que querem aproveitar sua carne, como por aqueles que querem abrir lavouras no Pantanal e temem os ataques das capivaras. Alguns fazendeiros também as eliminam, por acreditarem que elas transmitem para os cavalos o chamado mal de cadeira. Mas, tal como os jacarés, as capivaras também têm os seus defensores. A engenheira florestal Zilka Maria Campos é um deles. Zilka passa de 12 a 14 horas por dia neste posto de observação, na fazenda Inhumirim, da Embrapa, observando capivaras. Ela já as conhece uma a uma, pelo nome. E como é o amor das capivaras? O amor das capivaras é feito na água, né? A cópula, geralmente nas horas mais quentes, que os animais estão na água, então tem a cópula aí. O animal persegue, há uma perseguição o macho, a fêmea, né? E aí tenta a monta, várias montas, né? Com a cópula, finalmente. E é uma cópula prolongada, é rápida? Geralmente é rápida, mas são sucessivas, né? É repetição, mas são rápidas. Agora, Zico, vocês já têm alguma conclusão sobre se é possível o manejo da capivara, a criação da capivara pelo fazendeiro? Eu acredito que é muito cedo. 3 anos vendo as capivaras, 3 anos. acompanhando, olhando, isso já é uma paixão. Isso é uma paixão. Os caçadores não são o único perigo para as capivaras. Também nas 2 rodovias que cortam o Pantanal, elas encontram a morte. Os filhotes costumam ser as vítimas mais frequentes. Aqui, na rodovia Transpantaneira, no Pantanal Norte, as mortes de animais atropelados pelos veículos dos turistas são um fato de todo dia. Seu Juquinha, esse que animal é? Isso aí é um lobinho. Como é que chamam ele aqui? Nós chamamos de lobinho mesmo. Lobinho mesmo. É, esse mesmo. O senhor que dirige sempre por aqui, o senhor encontra muito bicho morto na estrada, atropelado? Sempre aparece assim, ó, entre essa na estrada. Como poderia a sucuri entender que o lugar onde vive se transformou em armadilha? Mas é assim. A cada dia é maior o número de turistas em busca do Pantanal. Também no seu rastro ficam a morte e a poluição. Com todos os problemas, as rodovias encontram muitos defensores que querem até multiplicá-las,
por acreditarem que os aspectos econômicos devem prevalecer sobre os ecológicos. Mas a ecologia também tem os seus defensores, principalmente nas fazendas mais antigas, dos pantaneiros mais tradicionais. Uma estrada construída hoje no Pantanal, com o tipo de fiscalização que há, com o tipo de problema que a gente enfrenta, que é de caça de jacaré, a caça de carne, de porco, viado, capivara, por pessoas que vêm aqui sem a menor preocupação, sem menor policiamento, e voltam para vender isso na cidade. O quanto mais essas pessoas puderem chegar, quanto mais profundamente elas conseguirem entrar no Pantanal, pior vai ser para todos nós. Tanto para nós que moramos aqui, por problema de segurança, inclusive, quanto para a fauna. E apesar dos pesares, que a ecologia é uma desgraça, mas o progresso é assim mesmo. Eu acho que precisa ter. E se construir rodovias asfaltadas cortando o Pantanal? Bom, aí eu acho que será o fim do Pantanal, né? Sou totalmente contrário. Eu acho que a rodovia é quase um assassino ao Pantanal, se ela transpor o Pantanal de ponta de lado a lado. Mas eu acredito que um desenvolvimento para a região tem que chegar, mas só que com os projetos bem feitos, principalmente um projeto de impacto ecológico antes de fazer a estrada, antes de qualquer tipo de construção. Chamamos todas as entidades que estão ligadas ao meio ambiente para opinarem e já estamos com um projeto em mãos que já foi avalizado por Sua Excelência o governador Rames Tebet, que é a implantação das estradas parques dentro do Pantanal. Nós temos que ver também o lado de navegabilidade dos rios, por exemplo, com o assoreamento do Taquari, era a principal via de acesso que tinha ao Pantanal de Inhacolândia e Paiaguás. E hoje esse rio praticamente não tem condições de navegabilidade nenhuma. Outra grave ameaça ao Pantanal é a pesca predatória na bacia do Rio Paraguai. As estatísticas são precárias, mesmo porque quase não há fiscalização. Mas fala-se que saem hoje do Pantanal, só para fins comerciais, entre 4.000 e 6.000 toneladas de peixes por ano. Ou seja, entre 10 e 17 toneladas por dia. O que é mais grave ainda, a pesca em muitos lugares é feita com redes e tarrafas de malhas finas, que capturam também os peixes que não chegaram à idade adulta e as fêmeas que não desovaram. Há muitas pessoas que dizem que a SUDEP não fiscaliza tudo o que deveria fiscalizar em matéria de pesca no Pantanal. O que o senhor pensa disso? Ela não fiscaliza e nem pode fiscalizar. A realidade ainda lia ontem um relatório da Subcomissão de Pesca do Congresso. Nós temos 7 fiscais no estado de Mato Grosso. Agora, essa pesca predatória, quem é responsável? É o pescador, o turista ou são os frigoríficos? São os frigoríficos e são os exportadores. A pesca não é a única inimiga da fauna dos rios. Há muitos outros inimigos. Os agrotóxicos utilizados nas lavouras fora do Pantanal e levados pelas chuvas para os rios, periodicamente provocam mortandades que nem sempre aparecem nos jornais. Outros inimigos mortais são as usinas de álcool, que várias vezes por ano despejam vinhoto nos rios e dizimam os peixes. O Conselho Nacional do Meio Ambiente proibiu a instalação de novas usinas, mas as que já estavam autorizadas continuam em funcionamento. Com qualquer atividade que se faça dentro do Pantanal, o risco ocorre. Agora, o que nós devemos fazer é minimizar o risco. E as medidas que foram tomadas com as usinas de álcool foram praticamente eliminada a possibilidade de risco. A questão da usina de álcool não é o vinhoto, apenas o vinhoto. O vinhoto é uma parte do problema. Existe o desmatamento, o plantio da monocultura da cana em vastíssimas áreas, o uso de agrotóxicos, principalmente herbicidas, que são usados muito na cana-de-açúcar, herbicidas do gênero de uron, triazinas e outros que também são altamente tóxicos. No caso do Rio Miranda, no último desastre ocorrido, eu era o promotor de justiça naquela comarca. E ajuizei, na época, 2 ações cautelares visando, com isso, apurar a responsabilidade de quem quer que seja.
As ações foram direcionadas contra duas grandes fazendas que estão localizadas às margens do Rio Miranda. A Fazenda Bodoquena e a Fazenda São Francisco. E neste caso mais recente do Rio Cachoeirão, fala-se em vinhoto. Tem procedência? Tem procedência porque esse eu pesquisei juntamente com os biólogos que estiveram no local. Mas os peixes não têm só inimigos, têm defensores também. Aqui no Rio Cuiabá, outro pesquisador, José Augusto Ferraz de Lima, da SUDEP, faz a marcação de curimbatás para estudar os hábitos desse peixe. Estamos com a deficiência de agulha. Tranquilamente, vai embora. Nadando, vamos lá. Já há um outro inimigo rondando o Pantanal, é a poluição do ar. Em Corumbá, por exemplo, ela já é grave e nasce principalmente das chaminés de uma grande indústria de cimento e de uma indústria metalúrgica. O que é mais grave é que essa poluição se concentra na cidade que se chama a si mesma de capital do Pantanal e que pretende ser o principal polo de turismo do Pantanal. O problema poderá tornar-se muito mais grave ainda se forem levadas adiante ideias registradas nos projetos da Secretaria de Planejamento de Mato Grosso do Sul, a criação de um polo siderúrgico em Corumbá e de um distrito agroindustrial em Ladário. E aí? É bonito, tá? Que emoção que dá, hein? Tranquilidade, essa sensação de segurança. Você está vendo aqui, não tem motor para enguiçar, não tem mecanismo, não tem nada. Mas isso aqui parece que foi a natureza que fez, né? Se eu tivesse voando uma pena. A extraordinária beleza do Pantanal, que os balões, com seu voo sereno e silencioso, revelam, está mesmo cercada de ameaças. E uma das mais graves está nos garimpos, que usam o mercúrio para separar o ouro da terra. O mercúrio contamina a água das baías e dos rios e se acumula nos peixes e no organismo das pessoas. A partir de certos níveis, ele pode provocar a cegueira e a morte. O problema do mercúrio nos garimpos já está dentro do próprio Pantanal. Aqui no município de Poconé, existem dezenas de garimpos e milhares de garimpeiros. Este garimpo, por exemplo, fica bem na saída de Poconé, dos dois lados da rodovia Transpantaneira, e utilizando mercúrio. Onde hoje está esse garimpo, havia até pouco tempo atrás uma baía de águas límpidas, onde as moças de Poconé se banhavam, a Baía do Paro. Hoje, ela é só lama. Nós temos uma cascalheira a 1.600 metros daqui. Então, é extraído material com a pá carregadeira. Depois o caminhão traz, passa, joga dentro da caixa. Aí é lavado, passa dentro do moinho. Aí o processo está sendo moído, o cascalho. Daí passa na centrífuga que ela resume o ouro. Todos esses caminhões, que é mais ou menos uma base de 20 a 30 caminhões dia por moinho, ela resume nela só. Então aí dá uma bacia mais ou menos de resumo. O cascalho separado pelas centrífugas passa por esta máquina, onde se coloca mercúrio nas esteiras. O ouro adere ao mercúrio.
mas uma grande parte deste se perde e vai para a água. Esse trabalho que você está fazendo não é perigoso, não, por causa do mercúrio? Altamente perigoso. Só que a gente não encontra uma técnica melhor, certo? Nós fizemos algumas análises em água, em sedimentos no Pantanal e em garimpeiros que trabalham com o mercúrio. E já foram constatados índices bem acima do que a legislação permite. Em alguns casos, até 15 vezes acima do normal dentro do ambiente e dentro do ser humano também. O que parece claro é que o Pantanal está cercado de ameaças e que precisa com urgência de uma política de preservação que reúna todos os poderes e recursos hoje pulverizados em dezenas de órgãos federais, estaduais e municipais, pois nenhum destes tem poder nem recurso suficiente para enfrentar a questão. Eu acho que o que ajudou muito foi isso, é que a caça aqui é um troço banal, nem matar para quê? Você atira num bicho para largar aí e desperdiça munição. E quando acaba, a população também é muito rarefeita, e aqui não tem lavoura, bicho não estraga a roça porque não tem roça. Então, a coisa ficou aí por isso. Quantas distâncias e mais distâncias nós temos andado sem ter um morador. Agora, isso certamente contribuiu para preservar, né? O pequeno número de pessoas que moram no Eu Pantanal. acho que esse foi o fundamental da preservação. É porque não tem ninguém aí. O homem que foi para dentro do Pantanal, ele foi praticamente acompanhando o avanço que o boi fazia espontaneamente pela planície. E passou a segui-lo sem interferir nas benesses da própria natureza. O Pantanal, a natureza conserva ele sozinho, viu? Essas enchentes grandes, isso é benefício para o Pantanal. Qualquer desequilíbrio que acontece nesta parte superior, ela vai formar sérias influências para toda a bacia do Prata. Isto aqui é a zona mais marginalizada do mundo. Dada a sua importância, devia ser tratado com muito mais carinho, com muito mais atenção por parte dos nossos governantes. O Pantanal seria todo zoneado. As áreas que ficariam preservadas, as áreas para o aproveitamento, e as áreas que são inundáveis, que não têm aproveitamento nenhum, mas que seria mantida a fauna e a flora naturalmente. E esse aproveitamento, naturalmente, viria dentro de um trabalho orientado pelo poder público para evitar que se deteriorasse. Uma tranquilidade o governo do estado de Mato Grosso do Sul tem. Uma legislação que não permite a industrialização do nosso Pantanal. Eu vejo algumas atividades compatíveis com a utilização do Pantanal. Existe uma flora e uma fauna nativa que podem ser, em alguns pontos, utilizadas. Existe uma quantidade de outras áreas que devem ser absolutamente guardadas, que são, por exemplo, os criadouros dos peixes, dos animais. Eu fico exatamente com a visão que nós julgamos, pelo menos modéstia à parte lógica, a intermediária. O Pantanal deve ser trabalhado como tem sido trabalhado até hoje, uma presença humana rarefeita, de homens que não querem alterar o meio profundamente, e sim conviver com eles, e, ao mesmo tempo, fazermos um cerco de proteção contra a pressão que está vindo de fora, de ordem econômica e populacional. Será possível alguma atuação da Secretaria do Meio Ambiente para impedir que prossiga, por exemplo, o desmatamento nas bordas do Pantanal e que tem reflexos muito graves dentro do Pantanal? A nossa grande preocupação já tem se refletido nos contatos que nós temos tido, sobretudo através da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, no sentido de tornar viável uma preocupação dos ministros Denis Schwartz e João Sayad de ter uma guarda nacional para os recursos naturais, uma guarda das florestas, dos parques, uma guarda das próprias águas, né, que seja bem montada e eficiente. Isso já é um projeto? Já é um projeto, já tem os primeiros recursos alocados ao Mato Grosso do Sul este ano. Nós pretendemos no próximo ano alocar para o Mato Grosso propriamente, e também nas outras regiões brasileiras, inclusive a região costeira. Então nós precisamos realmente de um trabalho, de uma conscientização da comunidade
Do Pantanal também, mas da comunidade que habita a região periférica do Pantanal. Eu queria ter o poder de fazer com que esse desenvolvimento do pensamento humano se acelerasse mais. Que chegasse um tempo em que todas as pessoas chegassem à conclusão que a natureza não pode ser violentada de forma alguma, que o homem é o centro da ecologia, é o animal que mais tem responsabilidade ecológica, e ele tem a sua inteligência para isso, para defender os seus irmãos da criação. Talvez nós, habitantes das cidades e das grandes cidades, já não nos lembremos mais, ou nunca soubemos, o que é a possibilidade de uma vida em harmonia com a natureza. Este homem conhece essa possibilidade. Seu nome é Arne Suxdorf. Ele mora em Cuiabá, Mato Grosso. Arne é sueco e veio para o Brasil em 1962, trazido pelo Itamaraty e pela Unesco, para dar um curso de cinema pelo qual passou boa parte dos diretores, câmeras e atores que fariam o chamado cinema novo brasileiro. Eduardo Escorel, Arnaldo Jabor, Antônio Carlos Fontoura, Domingos de Oliveira, Djiby Lutfi, Nelson Xavier, Vladimir Herzog. Em 1964, Arne foi ao Pantanal e nunca mais saiu. Casou-se com uma descendente de índios, Maria, e nos mostra, nestas imagens tiradas de seus documentários, o que é a convivência com a natureza no Pantanal. Arne e Maria viveram no Pantanal como em um paraíso, em companhia de uma ariranha, uma pequena anta e alguns coatis, criados em absoluta liberdade. Arne dedicava todo o seu tempo à fotografia e à filmagem destes documentários. Maria, grávida do primeiro filho, dedicava-se mais ao acampamento. Logo, vieram juntar-se a eles mais um filhote de porco do mato e uma jaguatirica recém-nascida e que perdera a mãe. A jaguatirica foi adotada pela cachorra da família. Que vida poderia ser melhor? Quando nasce o primeiro filho, a felicidade é ainda mais completa. É uma grande família. E como em toda família, surgem ciúmes. A ariranha está claramente ciumenta do recém-nascido. Arne, que na Suécia já era um documentarista respeitado, aproveita a vida no Pantanal para fazer filmes inesquecíveis, dos quais foram tiradas estas cenas dos jacarés que disputam ferozmente um pedaço de carne. E as imagens de Maria na rede, com o filho e o coati que dorme, são o retrato perfeito dessa possibilidade de convivência pacífica com a natureza, da qual o Pantanal é uma prova viva, que não pode desaparecer. Seja o que for que se faça com o Pantanal, não poderá deixar de lado a experiência do homem pantaneiro, principalmente a experiência do homem mais simples do Pantanal. Ele é que vem lidando com a terra e o gado, a fauna e a flora há mais de 200 anos, sem destruir o Pantanal. Na sua ingenuidade e na sua simplicidade, tão patentes aqui em sua música e sua dança mais autênticas, esse homem simples foi capaz de dar a todos nós uma extraordinária lição de convivência pacífica com a natureza. Não vamos esquecê-la. O mundo preservado do Pantanal, onde o ser humano tem sido capaz de conviver pacificamente com a natureza, hoje já tem defensores em toda parte. Há até quem queira transformá-lo em santuário,
patrimônio da humanidade. Não sei se eu estou dentro do Pantanal ou o Pantanal dentro de mim. O que a gente quer preservar, manter como está, ou como nossos avós encontraram. O Pantanal é uma região sui generis, é uma região abençoada por Deus. Isso é uma paixão. Parece que o construtor dessa coisa toda aí, quando fez água, quando fez luz, quando fez esses espaços, ele deu na preguiça e falou, vou largar esse troço aí assim. E ficou essa coisa aí, né? A gente nota que parece a placenta do mundo, né? O importante é que começa a se criar uma consciência nacional e internacional sobre a necessidade de preservar o Pantanal. Um dos melhores exemplos é o Balé Estágio, com sua coreografia do Pantanal e música de Egberto Gismonti. Nestas imagens estão expressos o encantamento pelo Pantanal e o desejo de que ele continue como é. E assim será, se todos quisermos. Thank you.